Aos 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, presentes os procuradores da República Adriano dos Santos Raud e Rodolfo Martins Krieger, compareceu o senhor Alexandre José Lopes Barrada, CPF número 121.042.72572, devidamente acompanhado por seus advogados Carlos Alonso de Sá Gutierrez, OAB-RJ 106.911, e Marcela Querino Mangulo, OAB São Paulo 304.560, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.805 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Alexandre José Lopes Barradas: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente constituídos para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, juntamente com seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2, pagamento de caixa 2 da campanha de Fernando Collor, pretende responder às questões formuladas? Perfeito. Vamos às questões. Gostaria então que o senhor relatasse a respeito desses fatos que tiveram início em agosto de 2010. Como é que o senhor tomou conhecimento inicialmente dessa... Como teve início esse... O meu superior hierárquico, o Fernando Cunha Reis, ele marcou diretamente com o candidato, Fernando Collor, na época, candidato a governo do estado de Alagoas, uma reunião em Maceió, para falar da campanha dele, para conversar sobre o tema de saneamento. Fernando então me avisou que passaria em Salvador, eu estava em Salvador, e de lá iríamos a Maceió. Ele estava no jatinho, que é uma das provas de corroboração, e fomos a Maceió. Lá fomos recebidos pelo primo dele, que é o Euclides Melo, e que provavelmente deve ter sido a pessoa que marcou com ele o encontro. E o Euclides nos levou até a casa do Fernando Collor, e onde nós conversamos a respeito da campanha, do saneamento. Então a conversa ela foi dirigida pelos Fernando explicando o que era nessa época a Foz, né, da brecha ambiental de posteriormente, e as necessidades do Estado que ele já tinha visto, que precisava de tudo, precisava de saneamento, precisava... Então essa conversa foi uma conversa entre os dois, eu estava assistindo ali a conversa, e falando exatamente da necessidade de fazer tudo isso. E aí em um determinado momento, depois de exaustivamente se comentar sobre a Casal, que é a companhia alagoana de saneamento, que é uma das piores, principalmente nessa época aí, do país, o Fernando Collor, então disse que precisava ganhar a eleição, para isso precisava de uma ajuda financeira. A campanha estava muito cara e tal, e que precisava que o Fernando o ajudasse. E que ele tinha, sim, intenção de trabalhar, de reverter o quadro. Eu me lembro que foi dito para ele, para o Fernando, que ele marcaria bastante o governo dele se ele transformasse a Casal numa empresa ágil, numa empresa leve, prestando serviço e tal. Então ele disse, não, essa é a minha intenção, quero trabalhar nessa área e tal, e agora preciso que você me ajude.
Só vou pedir para o seu condutor falar o Fernando, especifica qual, porque são dois Fernando da mesma reunião. Fernando Collor e Fernando Sim, quando o senhor falar o nome, já fala sobre o nome junto. Então, o Fernando Reis, né, tentando dizer a ele, mostrando a ele a necessidade, muitas vezes o agente, caso aqui o Fernando Collor, ele às vezes não entendia bem que a gente não estava ali falando de obra, a gente estava falando de investimento. Isso aconteceu em alguns momentos. Ele, não, porque as obras, não estou falando de obra, estou falando de gestão, investimento, é diferente. A gente vende um pacote completamente diferente. Bom, então nesse momento, o Fernando Collor pediu ao Fernando Reis a ajuda de campanha. Ali eles acertaram o valor. E, posteriormente, quando nós saímos de lá, o Fernando Reis me designou, né, para entrar em contato com o Euclides Melo, que havia participado da reunião, para poder fazer os trâmites junto a Eduardo Barbosa, que ele me fornecesse os dados para que eu passasse a Euclides e que esse valor seria pago em 2 tranches. Então, isso foi feito na sequência. Em resumo, eu fui levado por Fernando para essa reunião e fiquei com a incumbência de fazer o combinado entre os dois. Certo. Sr. Alexandre, nessa reunião só estavam presentes vocês 4. Na casa do Fernando Collor, que por sinal foi no dia do aniversário dele. Eu me lembro disso, que tinha um bolinho lá que a esposa dele tinha um bolinho lá na sala, era aniversário dele. Vocês foram a Maceió especificamente para esse encontro? Para esse encontro. Quando vocês chegaram lá, alguém buscou vocês no aeroporto? Euclides. Quando nós chegamos, o Euclides nos pegou no aeroporto e nos levou até a residência dele. E depois da reunião? Voltamos para o aeroporto. Fernando me deixou em Salvador e voltou ou para o Rio ou para São Paulo, não sei. Como ocorreu o deslocamento de vocês? Eu já tinha. O senhor trouxe como anexo 2B uma cópia digitalizada do plano de voo desse deslocamento. O original já foi entregue na PGR? Sim. Voltando agora para a reunião, quando o Fernando Reis e o Fernando Collor começaram a discutir o valor dessa contribuição, o senhor estava presente nesse momento? Eles ouviram? O Fernando disse que poderia apoiá-lo com os R$800 mil. Tá, já foi uma coisa rápida, então. Eu acho que nós passamos, em toda essa conversa, não passamos mais do que 1 hora na casa dele. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O seu superior, o Fernando Reis, lhe comunicou que vocês deveriam ir a Maceió junto com ele para falar com o Fernando Collor. Quando nesse deslocamento vocês pegaram um jatinho e foram, já existia uma perspectiva, um entendimento de vocês de que ele ia pedir uma contribuição? Em querer? Que ele ia pedir uma contribuição financeira? Não tenho dúvida, porque, como eu já relatei, toda vez que você conversa com o candidato, a expectativa é que o candidato lhe peça alguma coisa. Então, essa expectativa com certeza existia. Eu não posso dizer que não, vamos ali conversar, ele vai prometer, isso com certeza existia. Né? E, como eu falei, a Casal Empresa precisava de tudo. Então, a perspectiva de desenvolver negócios depois era muito grande. E o senhor já tem bastante experiência com isso. O senhor pode dizer assim que mais ou menos o desenrolar da reunião foi dentro do que o senhor tinha imaginado? Vocês iam chegar lá, fazer uma explicação técnica, ele ia se mostrar favorável e ele ia pedir uma contribuição. O senhor já esperava tudo isso? Honestamente, sim. A gente sabe que se ele podia não concordar com alguma coisa e talvez ele não passasse a firmeza para a gente. Mas a sequência, como eu relato já, como eu falei anteriormente, a sequência era essa. A gente se expunha ao candidato, era a maneira de levar o nosso negócio. Certo. Mas, pelo que aconteceu na prática, ele se mostrou favorável às ideias. Se mostrou favorável, disse que queria, que precisava trabalhar no saneamento, que não tinha dinheiro, que para isso precisava dos nossos investimentos.
Então, e assinou até com a ideia de privatizar a companhia de saneamento. não, isso foi Fernando Reis quem falou. Né? Uma das ideias seria essa. Agora, não tinha um projeto específico. Né? Nós não tínhamos assim um projeto específico. Eu, como conhecia um pouco lá, eu sabia que um dos grandes problemas de Maceió é esgotamento sanitário. Maceió é uma das praias mais bonitas que tem lá, tem um rio que deságua ali e que faz uma sujeira imensa. É um negócio horrível. Então, eu sabia disso. Não faltava projeto, bastava ter a autoridade pública que quisesse desenvolver, o que geraria para a gente uma oportunidade, né, de fazer uma PMI e depois de entrar na licitação, inicialmente com como eu falei já anteriormente também, um conhecimento maior do problema. Você, quando está preparado, estuda e vai, você tem muito mais capacidade de fazer o BID. Foi expresso pelo Fernando Reis o objetivo de possível privatização da Casal. Esse era um dos objetivos. Foi uma das coisas que Fernando colocou. Aqui precisa disso, precisa daquele e tal, e vamos pensar na privatização da Casal. Hoje, a lei não permite que você privatize companhias estaduais de saneamento. Tem até uma movimentação do BNDES para mudar a lei, porque o BNDES entrou nesse novo governo. Mas tem que mudar a lei, que a lei hoje não permite. Mas, quando se fala privatização, é muito mais no sentido de você fazer projetos diversos. Você libera aqui, libera ali, diminui a empresa e você passar a atividade através. E você tem diversas formas de trabalhar: delegação, subdelegação, PPPs, PPP, vários tipos de PPP. O agendamento dessa reunião, o senhor teve conhecimento, Fernando Reis, retornando cronologicamente? Né? Tal dia, marquei uma reunião em Maceió, lhe pego aí tantas horas. E aí, no jardim ele me comentou: lá é um campo, você conhece Alagoas, você sabe que tem muita coisa para fazer. E eu acho que Fernando Collor é um cara que, se ganhar, ele tem coragem de tocar essas coisas. Esse foi o objetivo, então. Quando houve o acerto do valor, ali pelo Fernando Collor, Fernando Reis, se chegou a falar como seria feito esse pagamento. O Collor disse como deveria ser feito, simplesmente designou alguém? Não, quando foi feito quando se definiu o valor entre os dois, eu já sabia que essa era a minha função, né? Era depois dar seguimento a isso aí. E a pessoa do senador, né, do Fernando Collor, era o Euclides que estava ali. Então eu já sabia que essa seria a minha função: receber as informações de Eduardo e passar ela de alguma forma. Acho que eu passei por mensagem, mensagem que se apaga. Então, acho que passei por mensagem e esse dinheiro foi disponibilizado em São Paulo. O senhor lembra se chegou a ser verbalizado isso? Os dois falando assim, agora o Collor falando, agora o Euclides resolve com o Euclides, alguma coisa assim. Foi falado, foi prometido alguma data de... Não. Foi dito que nós vamos contribuir, a época está difícil e tal, mas nós vamos conseguir aqui 800 mil, e foi fechado o valor. E foi isso que foi colocado lá. E, naturalmente, depois que terminou a conversa, a Barrada depois entra em contato aí com o Euclides e... Não. Então eles vão... Eu acho que no final houve assim, Barradas entra em contato com ele e operacionaliza isso. O senhor acompanhou toda essa conversação que ocorreu entre os Fernandes? Eu estava presente na mesa. Certo. Ela começou pela definição desses projetos, do interesse da Odebrecht ambiental. Foi focada essa questão da Casal? Como é que se o senhor relatasse com suas palavras o que o senhor recorda? A conversa começou, estamos aqui, como é que está a campanha, está difícil, essas coisas. E
na conversa, olha, nós somos Odebrecht Ambiental, nós temos o nosso trabalho, investimento nesse setor, o Estado precisa muito, o Maceió precisa muito, temos bastante a agregar, porque você tem, eu já falei do SNIS, que é um compêndio que é do Ministério das Cidades, então ali ele é relativamente atualizado, tem uma defasagem aí de um ano e pouco, mas por ele você consegue entrar e ver as informações básicas de saneamento de cada lugar, de cada cidade. Então se eu for conversar com alguma pessoa sobre saneamento de qualquer cidade aqui do Rio Grande do Sul, no SNIS eu tenho as informações. Então eu vou tentar dizer, pô, lá não tem esgoto, tem pouca água, ou tem isso, a tarifa é X. Então existe essa informação que é do SNIS, que é fornecida por um sistema, né, que está lá. Então é fácil você pedir essas informações e saber das necessidades. E particularmente no Nordeste não precisa de informação nenhuma, você sabe que tudo lá precisa. Norte e Nordeste é uma lástima. Então a conversa foi nessa linha, né? E quem sabe na frente uma privatização da Casal, mas isso aí precisaria de mudança de lei, que era um negócio que não se contava. Mas você tem outras formas de fazer isso. Você tem mecanismos, né, através de mecanismos de projeto mesmo. Né? E com o senador, no caso, o que ele expôs na ocasião foi... Ele foi positivo. Não, precisamos e Maceió precisa, eu vou precisar, quero transformar, quero melhorar o IDH do Estado, quero fazer. Maceió vive fedendo aquela região das praias mais bonitas lá, perto do porto lá, então nós precisamos mudar toda essa situação aqui. Eu quero isso aí, sim, eu quero que vocês façam as obras, não sei o que. Senador, nós não fazemos obra. O nosso negócio é investimento, é gestão. Inclusive quem faz as obras não somos nós contratamos as obras. Então, esse era o nosso negócio. E aí ele, não, quero, agora preciso ganhar. Aí foi quando ele fez o Perfeito. A partir desse momento, então, que ele sinalizou positivamente a esse objetivo, houve essa inserção do tema da solicitação dos recursos da campanha. Eu quero, gostei e tal, agora preciso ganhar. Então, isso é uma via de regra que está em todos os meus relatos aqui. E nessa não foi diferente, foi exatamente. E nessa também não foi diferente. Quando você tem uma reunião com um candidato, é uma exposição. O candidato do Brasil está sempre atrás de dinheiro. Então, é uma exposição. Então, a estratégia da empresa, não foi minha estratégia, eu coloco aqui, era exatamente isso. No momento adequado, buscar as pessoas para poder tentar ter a sensibilidade para que eles coloquem nos planos de governo, até porque essas questões elas são muito reativas aos sindicatos. A maioria dessas empresas são lideradas por, né, tem o espírito de corpo é muito forte, e tem os sindicatos e que querem as empresas ali, não querem nada de privado nas empresas. Então isso é uma via de regra. Então quando o cara já bota isso na campanha, ou já fala, como vários falam, que o caminho do Brasil hoje é privatizar, isso, aquilo, isso é o que se ouve hoje em todo mundo, né? Então, esse foi o ambiente, essa foi a estratégia da empresa e que eu fui parte, e que eu era parte da execução disso, de buscar as pessoas, como eu já comentei antes. Em algum momento, depois que foi acertado o valor, o senador Fernando Collor, ele se interessou em saber como seria feito o pagamento, se seria, qual seria a origem, se seria clandestino ou registrado, ele não perguntou nada disso. Não. Isso Euclides aqui trataria comigo posteriormente. Certo. E como foi o posteriormente? Eu não me lembro o Fernando, como praxe, o Fernando Reis repassa isso para o Eduardo Barbosa. Nesse caso também foi assim? Todos os casos foram assim. Certo. Esse também. Então,
Eu não me lembro se fui eu que liguei para... Na época eu tinha o celular dele, que ele me deu ali. Se fui eu que liguei para ele, ou ele que ligou para mim. Ele só falou Euclides. O Euclides. Né? E eu disse, naturalmente, olha, está definido, eu vou aguardar a orientação para ver como é que a gente vai proceder. Então, devo ter ido a São Paulo, que isso sempre era discutido em São Paulo. Devo ter ido a São Paulo uma semana depois, ou duas, também não posso garantir a data exata. E lá recebi a orientação e e passei para o Euclides as informações que eu tinha. O Euclides já era conhecido de você, sabe o papel que ele desempenhava? O Euclides? Meu, não. Não era meu conhecido. É o que eu posso dizer. Eu sei que a reunião foi marcada com ele. Ele foi o agente que foi marcada a reunião, mas não era o meu conhecido. O senhor Você sabe se ele exercia função de arrecadador nas campanhas políticas do... Eu entendi, né, que ele estava ali como um assessor dele na campanha. Não sei se tinha algum cargo público ou não, se estava trabalhando em algum lugar. Eu sei que ele era estava na campanha dele lá e tinha a função de arrecadar. Era uma pessoa de confiança e que tinha a função de arrecadar. Algumas doações que provavelmente o senador recebia, ele era a pessoa que arrecadava isso. Isso estava claro, né? Não sei se era só ele, poderia ter outros, para outros tipos de... Mas isso ficou claro, tanto é que foi ele que me cobrou. Então depois alguém, que o senhor não lembra se foi o senhor, que repassou a data, o valor e a senha... Não, fui eu que repassei a ele. Para o Euclides. Tive esses contatos com ele, repassando. O senador perdeu as eleições para o governo e aí perdeu o objeto, né? Nunca mais tivemos contato. E o pagamento foi feito em São Paulo, isso o senhor sabe? Isso eu sei porque a maioria dos pagamentos eram sempre realizados em São Paulo. Acho que era em São Paulo. Para mim, o pagamento foi feito em São Paulo. Eu não tenho mais esse registro. Como prova de corroboração, o senhor apresentou também uma cópia da planilha do registro do sistema Drauzes, onde consta lá o codinome Roxinho. É este o pagamento se refere ao senador Fernando Collor. Exatamente. Esses dados, então, o senhor repassou para o Euclides, recorda a forma como foi repassado para ele? Provavelmente por mensagem. Eu não tive contato mais com ele pessoal. Provavelmente por alguma mensagem, uma ligação, vou te mandar aí a mensagem, manda o endereço, e depois manda a senha. Dessa forma. Mensagem telefônica. Nessas planilhas do sistema, as datas que se referem aqui, semana de, por exemplo, uma delas, semana de 13 a 17 de setembro de 2010. Aí aparece um valor ali, uma parte do valor de 300 mil. Isso significa que foi nessa semana que foi feito o pagamento ou não tem, ou tem alguma relação? Olha, eu não conhecia nada disso, né? Provavelmente, isso aí deve... Eu fui ver isso pelos jornais, quando isso apareceu nos jornais. Aí. Eu não tinha a menor ideia de como isso era feito. Então, isso provavelmente era o escopo lá da programação que o pessoal da área lá fazia. O que eu posso dizer é que muitas programações não eram cumpridas. Então, marcava para hoje, mudava para amanhã, depois marcava para a semana seguinte, porque tinha a questão muitas vezes de recurso,
você parece falhava o dinheiro. Então, várias e várias vezes, depois de ter repassado, não foi uma nem duas, foram várias vezes, eu fui buscado pelo Eduardo Barbosa, que era sempre quem me contatava, dizendo que, olha, aquele compromisso tal, não vai ser, avise que furou, vai ser na semana seguinte ou daqui a 2 semanas. Então isso eu repassava. Agora, não posso dizer se esse foi nessa data ou não. Não sei se teve ou não efetividade. Agora, quando eu vi isso aí, eu não conhecia. Nem eu, nem a grande maioria da empresa, né? Isso era uma coisa muito restrita, essa área aí, muito fechada mesmo. E a circunstância de haver 2 programações com praticamente 1 mês de diferença, significa que o pagamento foi feito em 2 partes? Eu sei que não foi de vez. Tá. Eu não sabia se era uma, eu falei aqui mais cedo, eu não sabia se era uma ou 2. Certo. Mas nunca um valor desse, era raro um valor desse, pelo que eu sei, era sempre repartido. Até questão de caixa mesmo. Nesse caso específico, eu me lembro que não foi uma só vez. Agora eu não sabia se eram 2 ou 3. O senhor diz dificuldade até a logística porque é tudo em espécie. Exatamente. E não tinha só a minha programação, né? Tinha várias outras, então às vezes tinham que postergar. Bom, isso era, toda vez que postergava, porque eu tinha de novo que entrar em contato com a pessoa, que era terrível. Esses endereços que o senhor repassava para os intermediários que iam receber, por exemplo, em São Paulo, era sempre o mesmo lugar, era um hotel? Não, se variava muito. Tinham vários lugares. Então eu recebia a informação, passava o endereço, às vezes era hotel, se usava muito hotel ali na região da Paulista, às vezes era hotel, mas tinha endereços que não era hotel também, Casa X, não sei o que e tal. Isso já tem algum tempo que foi feito, né, as últimas programações, então eu não vou me recordar e nem guardei isso aí. A primeira coisa que eu fazia depois de passar a informação era deletar. Por isso que eu tenho dificuldade de ter, porque isso é um procedimento pessoal. Primeiro que não era um negócio que ninguém gostava de fazer, eu estava ali, né? Então a primeira coisa que eu fazia era deletar e... Na esteira que o senhor falou agora, em relação a esse fato envolvendo o senador Fernando Collor, os documentos que o senhor tem são exatamente estes: o registro do voo e as planilhas do sistema onde consta o codinome roxinho. É isso, não tem mais nenhum registro, mais nenhuma ligação, e-mail, nada. Absolutamente. É importante que se diga, talvez até falando um pouco a mais, que essa era uma função pontual. Isso não era outras, né, que vocês estão vendo aí, de compromissos de longo prazo. Então, isso era feito e pronto, tá, com a finalidade desse apoio / pagamento na campanha. Então, era uma coisa pontual. Então, não tinha por que você ter esse assunto guardado. Esse propósito que almejado na viagem foi atingido na ocasião. Ou seja, a viagem foi realizada exatamente por esse propósito, obter, espero que você confirme ou não, esse compromisso por parte do candidato com esses projetos e ocorrer esse acerto de pagamentos para essa finalidade de campanha. O objetivo era entender se ele de fato tinha interesse no saneamento, né? E, tendo interesse no saneamento, se ele iria encarar o assunto. Eu disse que sim. Não tínhamos nada para dizer assim, então eu vou fazer, você vai me garantir, que ninguém garante. Ninguém consegue garantir. Isso aqui ninguém consegue garantir.
Então, era muito mais a criação e abertura de mercado. Esse mercado, de ser honesto, tem muito pouca gente nele. Então, se você tem uma licitação no mercado de concessão, você tem uma grande chance, se você está bem estruturado, se você conhece. Então, você não precisa de estar bolando, fazendo, nem nada, não. Então, o mercado em si, né, como tem poucas companhias estruturadas para isso, lhe dá uma chance. Então, era uma perspectiva. Agora, existem outras empresas boas também, trabalhando. E de vez em quando tem muitas brigas aí, existem todos os que nós vão ter briga. Mas a gente estava muito bem preparado, porque a gente estudou, a gente fez PMI, a gente desenvolveu. Então, é um pouco diferente, ou seja, o raciocínio aqui, ele vem um pouco na contramão da obra pura e simples. E a gente só percebe isso vivendo esse assunto. Sim, pelo que eu entendi, o que a empresa esperava não era um compromisso de que ela ia ganhar, titularizar, mas o que ela queria era destravar a decisão política, isso. Ou seja... Esse é o primeiro ponto. Com isso aí... que o governador eleito decidiu fazer. Não. Com isso aí, a gente já tinha uma grande chance, tá certo? Esse era o grande objetivo. Com isso aí eu já tinha uma grande chance de ampliar o mercado. Não, está compreendido, mas é interessante explicitar isso. Havia esse planejamento da confirmação do compromisso. Sim. E uma contrapartida era a campanha, os gastos com destinação desses recursos para a campanha. Perfeito. Isso ocorria dentro desse cenário que o senhor está narrando aqui, mas para confirmar também, nesse caso, com esse ar de clandestinidade, ou seja, no manejo dos recursos, no repasse, né? Exato. Isso já era sabido dos atores que estavam envolvidos? Sim. Nesse caso também? Porque o recurso aqui não foi recurso de... ou seja, a origem do recurso era da empresa. A origem do recurso, eu entendo que era lícita. A maneira com que chegou lá é que eu entendo que pode não ter sido a mais correta. Agora, não foi uma doação oficial, né, com nota, isso e aquilo. Não foi uma doação oficial. Então, essa é a ilicitude. A origem do dinheiro, eu acredito, pela empresa, pelo porte da empresa, pelo volume que ela tinha, a origem era lícita, totalmente, das operações dela no mundo. Agora, a maneira de passar é que estava errado. Sim. Como eu perguntei, nem o candidato também expressou que precisava ser não, de tal ou qual forma, ou uma doação oficial. Até porque nós não tínhamos condições de fazer doação oficial. Nós, Odebrecht Ambiental, não podíamos fazer doação oficial, porque nós somos empresa de serviço público, prestadora de serviço público. Nós não podemos fazer esse tipo de doação. É vetado por lei. Isso é de conhecimento geral, ou seja, pelo senhor estar narrando, já tinha como pressuposto esse deslocamento que seria contribuição não contabilizada. Sim. Toda a contribuição era não contabilizada. Eu até coloco naquele meu introdutório isso, que as contribuições eram não contabilizadas. Então, embora no questionamento isso não tenha sido tratado, isso já estava como pressuposto na reunião, porque a Odebrecht Ambiental não podia fazer esses pagamentos de forma declarada na justiça. Declarada, exatamente. Essa tratativa do caso, desse fato, envolvendo o senador Fernando Collor, ela envolveu, que o senhor saiba, por parte da empresa, tão somente o senhor e o Fernando Reis. E o Eduardo Barbosa, que era a pessoa Sim, que fazia o pagamento. Só. Ele tinha total poder para poder negociar e definir
pagar. Nesse caso específico, embora o senhor tenha acompanhado as conversas, as tratativas foram realizadas mais diretamente entre o Fernando Reis e o Fernando Collor. Diretamente. Diretamente. Seu papel foi mais de viabilizar a parte operacional junto com Euclides Melo. Seu intermediário entre o Eduardo Barbosa, a empresa, e o Euclides Melo. Passar as informações. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração final sobre esse tema específico? Está bastante. Esmiuçado. Doutores, alguma consideração final? Portanto, respondidas as perguntas formuladas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.